Fala galera do Futeboleiros, olha nós aqui para gravar mais um vídeo do concurso 1227. Primeiramente agradecer a todos aí, né, pelo ano 2025, que foi muito bom, né? Houveram alguns bons prêmios na loteca, né? Esperamos que 2026 que comece com todo o gás. Desejando a vocês aí, né, que está do outro lado aí, um 2026 de muita sorte, de muito sucesso, de muita saúde, para a gente conquistar nossos objetivos. Galera, eu vou colocar a grade do 1227, né? Bem simples, né? Que eu estou viajando, não estou podendo fazer os vídeos muito detalhado. Vou colocar cada jogo, número de vitórias de cada time, sua colocação e o meu palpite, tá? Você que está do outro lado aí, você analisa melhor, se for o caso, né? Os meus palpites, né? Para Super Flash, né? O Flash Core aí, que tem todos os palpites, né? Bem destacados. E sempre agradecendo a você aí por tudo que você tem feito aí pelo nosso canal. Você que é novo aí, se inscreve, né? Você que já é antigo aí, compartilha, tá? Precisando de mais inscritos, tá bom, galera? E outro detalhe importante, cuidado com esse pessoal aí que fica vendendo promessas de ganhos, né, da loteria, tanto loteria como loteca como loterias da Caixa. Muito cuidado, tem muitas pessoas boas, né, mas tem outros aí que são fraudulentos, né, que gostam de só pensar no lucro. Então é só uma dica que eu estou dando aí para 2026, tá bom? E o meu trabalho eu faço totalmente de graça, né? Eu faço porque eu gosto, eu sou lotequeiro há muito tempo, tá? Só dando essa dica para vocês, tá, galera? Então vamos lá aos palpites, né? Como eu falei, bem simples, né? Para a gente poder ser uma análise bem resumida, tá? Vamos lá. No jogo 1, né, entre Manchester City e Chelsea pelo inglês, o Manchester City ele é o segundo colocado dos últimos 5 jogos, 4 vitórias. O Chelsea, quinto colocado dos últimos 5 jogos, 1 vitória. Jogo difícil, o Manchester vem crescendo, o Chelsea, né, sobe e desce. Eu vou aqui no primeiro duplo, eu vou de Manchester City, coluna 1, e Chelsea, coluna 2. No jogo 1. No jogo 2, entre Espanhol, né, e Barcelona pela La Liga, o Espanhol. Um jogo também difícil, né? O Espanhol ele é o quinto, o Barcelona é o primeiro, mas é um jogo de grande probabilidade de dar zebra, meia zebra, um resultado de surpresa. Então no jogo 2 nós vamos de um segundo duplo, vamos de empate de Barcelona, coluna 2. No jogo 3, né, entre a Atalanta da Itália e o Roma, campeonato italiano, um jogo também difícil, né? O Atalanta é o 10º colocado, os últimos 5 jogos, 3 vitórias. Enquanto que o Roma dos últimos 5 jogos, apenas 2 vitórias e 3 derrotas, né? Ele é o 4º colocado. Vamos de Atalanta, coluna 1 e coluna do meio no jogo 3. No jogo 4, campeonato inglês, o Leeds, né, e o Manchester United. Um jogo que o Leeds hoje é o 16º, mas tem entregue as vitórias, né, as derrotas de forma bem dura. É difícil o jogo, pode dar zebra aqui. Eu vou de Manchester United, coluna 2, né? Eu já é o 6º colocado, com os últimos 5 jogos, 2 vitórias do Manchester United. E eu acho que dá coluna 2 aí, tá? Mas cuidado com a surpresa. Jogo 4, coluna 2. No jogo 5, entre Lazio da Itália e Napoli, campeonato italiano, o Lazio, 8º colocado, os últimos 5 jogos, 1 vitória. O Napoli, 3º colocado, os últimos 5 jogos, 4 vitórias, apenas 1 derrota. Jogo 5, vamos de Napoli seco, de coluna 2. No jogo 6, campeonato inglês, né? Um jogo difícil de prognóstico, né? E a gente tem que só que ter cuidado, porque existe muitos jogos que causam muita surpresa nesse campeonato inglês. Então o Everton gerou o 8º colocado e o Brentford, ele é o 9º. Então aqui eu vou de Everton, mas cuidado com a zebra, ou a surpresa. Jogo 6, coluna 1. No jogo 7, né? Campeonato inglês também, o Fulham contra o Liverpool. O Liverpool ele é o 4º colocado com 3 vitórias, né? Enquanto que o Fulham é o 11º com 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Jogo difícil, mas eu vou de Liverpool, coluna 2. No jogo 8, Newcastle da Inglaterra e o Crystal Palace. Gente,
O Newcastle hoje ele é o 13º, o Crystal Palace 10º. Todos vêm dos últimos 5 jogos, uma vitória do Crystal Palace, enquanto que o Newcastle venceu apenas 2 vezes. Eu vou de empate no jogo 9, ou desculpa, no jogo 8, Newcastle e Crystal Palace. Jogo 10, jogo 9, Tottenham e Sunderland. Um jogo difícil, hein? O Sunderland é o 7º colocado com os últimos 5 jogos, 1 vitória. E o Tottenham dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, o 12º. Esse jogo aqui eu vou de outro empate seco, tá, galera? Jogo 9, Tottenham e Sunderland, coluna do meio. O jogo 10, italiano, Fiorentina, Cremonese. Cremonese é a 12ª, Fiorentina é a 20ª. Impressionante, o último colocado, os últimos 5 jogos apenas 1 vitória, enquanto que o Cremonese, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias. Eu vou de um duplo aqui, eu vou de coluna do meio e vou de Cremonese, tá? Jogo 10. O Real Madrid, né? O jogo 11, enquanto o Real Betis é um dos favoritos, né? O Real Betis é o 6º colocado, dos últimos 5 jogos, 2 vitórias. O Real Madrid é o 2º, dos últimos 5 jogos, 3 vitórias. Um jogo que merece aqui um cuidado especial, mas eu vou de Real Madrid, coluna 1, mas caberia um empate aqui, tá? Um duplo. Não vou colocar duplo, vou de seco, Real Madrid. Campeonato Italiano, no jogo 12, Verona e Torino. Torino, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, o 13º colocado, enquanto que o Verona é o 18º, com 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Gente, jogo de empate aqui, muito parecido com empate. Jogo 12, eu vou de empate entre Verona e Torino. No jogo 13, jogo 13, né? Inter de Milão, né? E o Bolonha. A Bolonha é o 7º colocado, enquanto que o Inter é o 1º colocado. Dos últimos 5 jogos, 4 vitórias da Inter. Dos últimos 5 jogos do Bolonha, apenas 1 vitória. Um dos jogos mais que pode dar o resultado mais lógico. Inter de Milão, jogo 13, coluna 1. Cuidado com a surpresa. E no jogo 14, para encerrar a grade, o Real Sociedade e o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid hoje ele é o 3º colocado, dos últimos 5 jogos, 3 vitórias. E o Real Sociedade dos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória, é o 16º. Eu vou de seco o Atlético de Madrid, mas também caberia um empate aqui, tá? Mas no jogo 14, eu vou de Atlético de Madrid, coluna 2. Galera, essa é a grade final, né, da nosso palpite. São 6 jogos do inglês, 3 do espanhol e 5 do italiano. Né? Então está acumulado aí R$1 milhão, né? Não está acumulado, é o prêmio que está pagando. Pode até dar menos, né? Fim de ano o pessoal sempre gosta de esquecer um pouco dos jogos e dar mais das festas. E você aí que está do outro lado aí, se gostou do conteúdo, se não gostou, pode marcar, dar um like ou dizer que não gostou, comente aí como é que foi você nos últimos concursos do 2025. Enfim, galera, esse é o nosso palpite, desejando a vocês um 2026 de muitas conquistas e sucesso, muitas vitórias, né, e muita saúde. Um grande abraço e até o próximo vídeo.